Você vai permanecer com a sua Bíblia aberta e vamos aqui expor esse texto e ver o que é que esse texto tem para nós numa noite de domingo como essa, mês de agosto. Mateus 25, de 1 a 13, assim diz a palavra do nosso Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foi todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Deus e Pai, na tua presença, mais uma vez nós queremos rogar a tua doce direção. Fala, Deus querido, ao nosso coração. É o que lhe rogamos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, essa noite eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema: quando a porta se fechar. Quando a porta se fechar. É interessante, meus irmãos, que vivemos em uma geração que gosta de se preparar em quase tudo. Quase tudo gosta de preparar. Prepara-se para uma viagem, prepara-se para uma prova, para uma entrevista, prepara-se para uma festa, ou até mesmo para alguns assuntos que são urgentes. Fazemos reservas, compramos ingressos, organizamos documentos e planejamos os horários. Via de regra, nós fazemos isso. Mas existe, meus irmãos, um acontecimento para o qual muitas pessoas não estão preparadas e nem sequer estão preocupadas com isso. Eu falo da volta do nosso Senhor Jesus. Falar da volta do Senhor Jesus, meus irmãos, é falar daquilo que está mais vivo na sua palavra. E muitas das vezes, quando a gente vai falar disso num aconselhamento com alguma pessoa, não, pastor, vamos mudar de assunto, porque eu ainda tenho muito que viver, e etc, e etc. Meus irmãos, esse assunto é tão urgente e tão importante quanto dormir daqui a pouco, para descansar. E é interessante aqui, meus irmãos, que Mateus 24 e Mateus 25 formam um grande discurso de Jesus sobre a sua segunda vinda. É um bloco de instrução dizendo assim: eu vou voltar. E não voltou até agora, mas a igreja de Cristo continua pregando essa verdade, continua crendo nessa verdade, e nós falaremos até o último dia: o Senhor Jesus vai voltar e temos que estar preparados para isso. Cristo, meus irmãos, está ensinando os seus discípulos a viverem entre a sua primeira vinda e o retorno que ele vai fazer. Ele está trabalhando isso. É a orientação do Senhor Jesus. Porque a volta de Jesus, segundo a orientação bíblica, é um momento glorioso na vida do povo. Tudo que você possa pensar de bonito que você já viu, coloca algo que você não consegue imaginar e você vai entender como que isso acontece. E é interessante, meus irmãos, que a parábola das 10 virgens não foi contada simplesmente para produzir medo no coração das pessoas. Ai, pastor, quando eu olhei essa, dá para ter medo, eu vou ficar para trás? É isso mesmo? Eu estou com as 5 prudentes ou com as 5 nécias?
O fato, meus irmãos, é que essa parábola é um chamado à vigilância. É uma exortação a toda a igreja de Cristo para que seja vigilante quanto à sua vida espiritual. E todas as 10 virgens, meus irmãos, estavam esperando o noivo. É a informação do texto. Todas tinham lâmpadas, mas todas adormeceram. Todas ouviram o anúncio, mas somente 5 delas estavam verdadeiramente preparadas. As prudentes estavam preparadas. As nécias não estavam preparadas. Isso então, meus irmãos, coloca diante de nós nessa noite uma pergunta muito séria, uma pergunta muito importante. Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado para encontrar com Ele? Você estaria preparado para encontrar com Ele? Muitos estão dizendo, claro, pastor, eu estou preparado para encontrar com o meu Senhor Jesus, porque Ele vai voltar de forma gloriosa, nos levará para a eternidade, onde cessará todo sofrimento, estaremos juntos para todo sempre com todos os povos, línguas e etnias e nações. Mas talvez, meus irmãos, alguém no nosso meio diz assim, pastor, eu não quero nem pensar nessa pergunta, porque eu durmo com essa dificuldade. Ninguém nunca me esclareceu. Ninguém nunca falou nada comigo. Talvez já falou e você não deu a devida atenção. Isso pode ter acontecido. Então, meus irmãos, essa preparação para encontrar com o Senhor Jesus não significa tentar conquistar a salvação por meio das obras. Não é isso. O fato, meus irmãos, é que somos salvos, e eu estou aqui repetindo algo que você já sabe. Nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. É por isso que nós somos salvos. Apesar de que algumas religiões do nosso tempo, da nossa época, instaladas na nossa cidade, no nosso país, creem que é pelas obras, mas nós não cremos dessa maneira. O fato, meus irmãos, é que a verdadeira preparação consiste em possuir uma fé genuína, que persevera e produz uma vida de vigilância e uma vida de santidade. Nós temos falado com vocês, meu irmão, vigia, meu irmão, seja santo como o Senhor deseja, porque a volta do Senhor Jesus pode acontecer nesta noite, nesse dia, querendo Ele. Portanto, meus irmãos, caminhando com o texto, avaliando o texto, são 13 versículos aqui, pegando os primeiros 4 versículos dessa orientação bíblica, podemos dizer o seguinte, que quando a porta se fechar, o que pode acontecer? A igreja, meus irmãos, deve viver na expectativa da volta de Jesus. Tem gente, meus irmãos, que quando tem algum momento muito especial na vida, uma formatura, um casamento, uma festa, um negócio parecido assim, na noite do evento ele quase nem dorme. Há uma expectativa enorme no seu coração pela chegada desse momento. E quando olhamos, meus irmãos, pelos primeiros 4 versículos aqui, a orientação que a gente vê aqui, que a igreja de Cristo, os membros dessa igreja, precisam, meus irmãos, viver na expectativa de que Cristo vai voltar ainda hoje para buscar a sua igreja. O verso diz assim, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Meus irmãos, Jesus começa dizendo assim, então o reino dos céus será semelhante. A parábola aqui, meus irmãos, está relacionada diretamente ao ensino anterior sobre a segunda vinda de Cristo, porque se você pegar o capítulo 24, vai tratar também dessa volta do Senhor Jesus. E é interessante, meus irmãos, que o noivo aqui representa exatamente Jesus Cristo. As virgens aqui, meus irmãos, representam aqueles que aguardam a chegada do noivo, que é Jesus. Mas, meus irmãos, há algo importante aqui. Qual que é algo importante aqui? Todos ou todas estavam esperando o noivo. Todas estavam esperando o noivo.
Não eram pessoas que haviam abandonado completamente a expectativa da volta de Jesus. Todos tinham a mesma expectativa. O noivo vai voltar, o noivo está chegando, vamos nos preparar, vamos aguardar, ele vai chegar. E é interessante, meus irmãos, que todas tinham lâmpada, todas tinham o mesmo ambiente, todas aparentemente faziam parte do grupo que esperavam pelo noivo, é o que a gente consegue entender. E isso nos ensina, meus irmãos, o que eu chamo de uma verdade solene. Qual é essa verdade? Nem todos aqueles que professam esperar Cristo estão verdadeiramente preparados para encontrar com Cristo. Eu vou repetir. Nem todos aqueles que professam esperar Cristo estão verdadeiramente preparados para encontrá-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, a volta de Cristo, ela é certa. E é interessante, meus irmãos, Jesus não diz assim, se o noivo vier, ele diz assim, e tardando o noivo. A aparente demora aqui, meus irmãos, não significa que Cristo não voltará. Que de repente, assim, pastor, desde que eu me converti há 20 anos atrás, eu ouço a mesma história, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e nunca voltou. Meus irmãos, vai voltar. Essa é a grande verdade, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é a única fonte de verdade para nós. Então, a aparente demora, meus irmãos, não significa que o Senhor Jesus não vai voltar. Ele vai voltar. O apóstolo Pedro nos traz um ensino muito precioso, em 2 Pedro 3,9, dizendo o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. A igreja, meus irmãos, não deve interpretar a demora como a ausência de Deus. Muitas vezes a gente interpreta assim, Deus não vai vir, não, já falou, Deus, desde que eu sou menino, nunca voltou. Meus irmãos, não é assim que a gente deve interpretar. A grande certeza que a Bíblia me dá, juntamente com aquilo que temos na sua palavra, é Cristo voltará. O nosso Senhor Jesus vai voltar. Então, meus irmãos, a igreja deve continuar ou deve esperar perseverando. Esperar perseverando. Esperar já é difícil. Perseverar também é difícil, mas esperar perseverando. Não, estou aqui esperando. Ele vai voltar, porque a Bíblia assim diz, e você vai continuar perseverando. É uma conexão, é algo que anda junto. As 10 virgens, meus irmãos, saíram a encontrar-se com o noivo. E aqui, meus irmãos, existe uma dimensão escatológica da vida cristã. A igreja vive olhando para frente. Amém, meus irmãos? Nós temos que continuar olhando para frente, meus irmãos. Tem gente que para na vida espiritual e começa a viver do passado. Eu era isso, eu era aquilo outro. Meu irmão, aleluia, glória a Deus, você foi isso. Mas agora é da agora para frente. É continuar olhando para a cruz de Cristo, vivendo o Evangelho de forma intensa, vivendo o Evangelho com alegria, vivendo o Evangelho sem murmuração, sem reclamação, vivendo o Evangelho para a glória de Deus, com alegria no coração. A nossa esperança, meus irmãos, não está neste mundo. Nós pregamos isso e creio que você crê nisso. Sabe por quê? Porque a igreja verdadeira diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A igreja diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nossa esperança não está nesse mundo. A verdadeira igreja diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. E aí nós podemos, então, fazer algumas perguntas aplicando esse princípio ao nosso coração. Primeiro, estamos vivendo como quem realmente acredita que Jesus vai voltar? Você está vivendo, de fato, como que Jesus vai voltar? Você acredita nisso? Ou você duvida disso? Tem hora que a gente tem uma sensação que os irmãos duvidam disso. E há um grupo que nos motiva, que nos anima, não, o Senhor Jesus vai voltar, Ele está voltando, estamos juntos, em oração, pregando o Evangelho, vivendo o testemunho do nome de Jesus, vamos para cima. Segunda pergunta, nossa agenda demonstra que esperamos Jesus? A sua agenda
é conectada, é uma agenda que é afinada com a agenda de Jesus? Ou você vive a sua agenda e quando você lembra, tem que fazer, aí você vai fazer alguma coisa para Jesus? É isso mesmo? Nossas prioridades, meus irmãos, demonstra que esperamos Jesus. Eu falei um dia desse sobre prioridade aqui na igreja. Tem gente que tem prioridade para muita coisa, menos para servir o Senhor Jesus. Tem prioridade para academia, prioridade para isso, prioridade para aquilo outro, prioridade para isso, prioridade para aquilo. E a prioridade para Jesus está lá embaixo. Como é que você consegue viver isso, meu irmão? Como é que você consegue viver isso sabendo que o Senhor Jesus morreu na cruz por você e lhe deu a vida eterna em Cristo? Você consegue dormir com isso na cabeça? O fato, meus irmãos, é que a doutrina da segunda vinda de Cristo não deve produzir especulações, mas deve produzir santidade. Porque no céu só entra quem é santo. E seremos santificados em Cristo no dia que nos encontrarmos com Ele. Então, meus irmãos, essa é a primeira grande verdade desses primeiros 4 versículos. Quando a porta se fechar, a igreja deve viver na expectativa da volta do Senhor Jesus. Segunda verdade está entre os versos 5 e os versos 9. A verdadeira preparação não pode ser improvisada. Eu vou repetir. A verdadeira preparação para quê? Para encontrar com o Senhor Jesus, não pode ser improvisada. Pastor, mas esquecer de falar para Jesus que nós somos brasileiros. E brasileiro, tudo é no improviso, é pelos cocos, como diz o mineiro. Quando a gente já resolve, a gente faz assim, tum. Mas, meus irmãos, é isso que a Bíblia orienta? É isso que a Bíblia ensina? Diz a Bíblia o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. O momento chegou, meus irmãos, e então aparece a diferença entre as 10 virgens. 5 prudentes, ou 5 eram prudentes, e 5 eram insensatas, ou nécias. As prudentes levavam azeite consigo. As insensatas levaram lâmpadas, mas não levaram o quê? Azeite suficiente. Quando o noivo demorou, meus irmãos, todas dormiram. Isso é interessante, meus irmãos, sabe por quê? Porque a diferença entre prudentes e insensatas não estão no fato de que algumas terem dormidas e outras não. Não é isso. Todas dormiram. Aonde está a diferença? A diferença está na preparação. Deu para entender? É quando você fala assim: eu acordei hoje, pastor, eu acordei com uma alegria imensa no meu coração, porque eu acordei renovando a minha expectativa de que o meu Senhor Jesus vai voltar para nos buscar, e eu quero me preparar ainda mais. Eu vou ler a palavra, eu vou à escola dominical, eu vou ao culto à noite, eu vou pregar para o meu amigo, eu vou ligar para alguém que está desanimado, eu vou renovar a minha expectativa, porque eu quero estar preparado, preparadíssimo para esse grande encontro com o Senhor Jesus. Preparação, meus irmãos. Quando o grito do noivo foi ouvido, as insensatas perceberam que elas não estavam preparadas. Então elas disseram: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas já era tarde, meus irmãos. Já era tarde. As prudentes falaram assim: não, nós não podemos dar, por quê? Se a gente dá, a gente fica sem. Então não vamos dar. Vá até um lugar para comprar. O tempo que foi para comprar, por causa do despreparo, o noivo chegou. Meus irmãos, a gente precisa, como crente no Senhor Jesus, ter pelo menos responsabilidade com as coisas de Deus. Responsabilidade com a vida espiritual. A nossa geração, então, é uma geração muito líquida, uma geração muito volúvel, uma geração sem consistência, uma geração sem perseverança. Precisa dar um jeito nisso. Precisamos resolver isso. Oração e palavra, e atitude. Mas é interessante notarmos aqui também, meus irmãos,
a aparência religiosa não é suficiente. Que talvez eu olhe, não, o cara é crente. Crente. Mas aqui eu queria dizer para você que a aparência religiosa não é suficiente. Sabe por quê? As 10 tinham lâmpadas, as 10 esperavam o noivo, as 10 estavam juntas, porém 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. A grande diferença é essa. Isso é extremamente sério, meus irmãos, para a igreja, porque podemos estar dentro da igreja e não pertencer verdadeiramente a Cristo. Uma mãe, há pouco tempo atrás, me procurou e falou assim: pastor, estou muito preocupado com os meus filhos, porque eles não vêm à igreja. Só vai quando eu vou, e quando vai empurrado. Meus filhos estão perdidos dentro da igreja, pastor. A percepção é dela como mãe, não é minha como pastor. E é interessante, meus irmãos, que a gente precisa de fato repensar isso, no nome de Jesus. Podemos conhecer hinos, doutrinas, liturgia, catecismo, podemos participar da escola dominical, dos cultos, das reuniões, podemos até falar numa linguagem cristã, zelosos quanto ao nosso linguajar, mas nenhuma dessas coisas, meus irmãos, isoladamente salva uma pessoa. Não salva. Jesus, meus irmãos, está mostrando que existem diferenças entre profissão externa e realidade espiritual. Entendeu? Profissão externa é o que você vive, o que você faz, e uma realidade interna, aquela que você tem como realidade espiritual. E é importante percebermos aqui, meus irmãos, que a salvação não pode ser transferida. Eu estou repetindo isso para você. Você já sabe disso. As prudentes responderam assim: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Não existe, meus irmãos, possibilidade de alguém emprestar a sua preparação espiritual para outra. Não existe. Pastor, eu confio na minha mulher, que a minha mulher é crente demais da conta. Eu não vou na igreja não, mas a minha mulher vai. Não resolve. O negócio é individual. É interessante isso, meus irmãos, sabe por quê? Pais não podem emprestar sua fé aos filhos, marido não pode emprestar sua fé à esposa, a esposa não pode emprestar sua fé ao marido, o pastor não pode emprestar sua fé para a igreja. Cada pessoa precisa estar verdadeiramente em Cristo. Em Cristo. É pessoal, é particular, é individual esse ponto. Então, meus irmãos, não haverá tempo para a preparação quando Cristo voltar. Tem gente assim: não, pastor, pode deixar que eu entro na greta da porta. Eu boto a minha mão e eu entro lá dentro. Se coitado de você, meu querido. Não haverá tempo para a preparação. Ou você prepara agora ou nunca prepara. Porque a Bíblia é bem clara sobre isso, meus irmãos. É abrir e fechar de olhos. É como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, aonde todo olho verá. Todo olho verá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o problema das 5 insensatas não era simplesmente falta de informação. Elas sabiam que o noivo viria. Tem muita gente na igreja, nas nossas igrejas, sabe disso muito bem. Jesus vai voltar. Mas continua vivendo uma vida sem vigilância. Uma vida desregrada, uma vida sem o preparo adequado. Meus irmãos, hoje é um alerta para você em nome de Jesus. O problema, meus irmãos, era que não estavam preparadas quando ele chegou. Ele, quem? O noivo. Elas não estavam preparadas, estavam dormindo. Estavam correndo atrás do azeite lá para comprar. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, agora um escrito do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, verso 2, dizendo o seguinte: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Meus irmãos, hoje é o dia de buscar o Senhor. É hoje.
Hoje é o dia de arrepender de seus pecados e colocar a sua vida nos trilhos do nosso Senhor Jesus. Hoje é o dia de você confiar plenamente no Senhor Jesus. Hoje é o dia de você abandonar o pecado que tenazmente assedia você, que está matando você por dentro, está minando a sua fé, está te arrebentando. Quando Cristo voltar, meus irmãos, não haverá segunda oportunidade para se preparar. A oportunidade é agora, é o tempo da graça, é agora que você precisa se preparar para encontrar-se com o noivo, encontrar-se com o Senhor Jesus. Cada um dará conta de si. Eu darei conta da minha vida, minha esposa conta da vida dela, e vai assim por diante. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, duas verdades importantes. A igreja deve viver na expectativa da volta de Jesus. Viver na expectativa, gente, Jesus está voltando. Segunda verdade, a verdadeira preparação não pode ser improvisada. Pare com esses improvisos. Vamos parar com isso. Tem gente que só vive no improviso. Meu Deus do céu. Vamos parar com isso hoje. É hora de dar meia volta e viver uma vida totalmente alinhada ao pensamento de Jesus, aguardando a sua volta. Mas eu finalizo, meus irmãos, olhando para os versos 10, 11, 12, 13. Aqueles que pertencem a Cristo devem perseverar até o fim. Pertence a Cristo? Qual que é a instrução? Persevere até o fim. O texto diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui, meus irmãos, chegamos talvez ao ponto mais solene da parábola. A porta foi fechada. A porta foi fechada. As 5 prudentes, meus irmãos, entraram, as 5 insensatas ficaram do lado de fora. Elas chegaram depois e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porque a hora que bate o desespero, meus irmãos, é exatamente isso que nós fazemos. Senhor, abre-nos a porta. O Senhor é um Deus, Ele é misericordioso mesmo, mas Ele é um Deus que nos instrui, dizendo aquilo que de fato devemos fazer, nos preparando e vigilantes para a sua volta e o seu retorno. Portanto, meus irmãos, a resposta foi assim: eu não vos conheço. Tem gente que acha que estar na igreja, carregar a Bíblia, andar com Jesus, significa que ele é amigo de Jesus. De repente você está mais distante do que qualquer outra coisa nessa vida. Meus irmãos, é muito duro ouvir um negócio desse. Porque a gente quer ouvir aquilo que afaga a nossa alma, aquilo que nos faz assim, não, isso aqui é uma palavra de autoajuda. Meus irmãos, não estou aqui para dar, estou aqui para dar uma palavra do alto para a sua vida, como diz o reverendo Hernandes. A palavra do céu para o seu coração. E essa, meus irmãos, é uma das declarações mais assustadoras das Escrituras. Observe que Jesus disse: eu não conheço vocês tão bem. Ele disse: não vos conheço. Ou seja, não existe um relacionamento com o Salvador. E a perseverança, meus irmãos, é evidenciada exatamente pela fé. Na nossa teologia reformada, queridos, que nós cremos e pregamos, a perseverança dos santos não significa que o cristão verdadeiro consegue salvar-se por suas próprias forças. Não é isso. Significa que Deus persevera aqueles que salvou. É nesse princípio que nós cremos. Aquele que Deus regenerou, aquele que Deus justificou, aquele que Deus adotou e vai conduzir como filho até o final. Então permaneça firme, meu irmão. Está com o rosto banhado em lágrimas, a vida arrebentada por problemas das mais diversas ordens, mas o seu caminhar para a igreja denota que você está indo para a casa do seu Pai, adorar o seu Deus, glorificar o seu Senhor e renovar na sua expectativa e esperança num Deus que entregou Jesus por você na cruz e que você vai morar com Ele na eternidade.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, diz assim, em Filipenses 1,6: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, meus irmãos, a perseverança não é a base da nossa salvação. A base da nossa salvação é exatamente o Senhor Jesus, Cristo. Mas a perseverança é uma evidência de que a nossa fé é verdadeira. A nossa fé é verdadeira. Então, o alerta final desse ponto aqui para nós é: o cristão deve viver em vigilância. Viver em vigilância. Eu digo isso, meus irmãos, que eu quero aqui fazer algumas colocações para vocês. Primeiro, quando eu vou para o verso 13. O verso 13 diz assim, Jesus termina dizendo assim: vigiais, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então ele está dando aqui uma ordem: olha, você precisa ficar vigilante. Jesus, meus irmãos, não revela o dia, mas ele revela o dever. Ele revela o dever, e o dever é o quê? Vigiar. Todo dia, toda hora, a todo instante, você precisa vigiar, em nome de Jesus. Não precisamos, meus irmãos, descobrir quando Cristo vai voltar. Não precisamos descobrir isso. Vai voltar e tal. Não precisamos descobrir isso. Precisamos estar preparados quando Ele voltar. E a pergunta, meus irmãos, não é quando Jesus voltará. Porque muita gente vai assim: mas o senhor está falando, quando que vai voltar, pastor? Eu não sei. Mas a pergunta deve ser da seguinte perspectiva: estou vivendo de maneira que Jesus, se Jesus voltar hoje, estarei pronto para encontrar com Ele? Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não estou preparado para encontrar com meu Deus hoje. Eu queria dizer para você, querido, que Deus te trouxe aqui hoje. Você não vê a escola dominical, mas você vê à noite. Que bom que você vê à noite. Perdeu amanhã, mas à noite você está na bênção. Queria que você viesse nos 2 horários. E eu vou sempre falar isso aqui. Escola dominical, o povo tem que vir. Se eu ficar aqui 10 anos, é 10 anos falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Até ela não vai acabar. Nós vamos renovar essa tecla. Mas talvez, querido, você que está aqui na sua dizendo: pastor, eu estou com um problema sério. O senhor foi pregar sobre esse assunto e eu não tenho certeza para onde eu vou depois da morte. Ou quando Jesus falou: eu não sei para onde que eu vou, pastor, o que eu preciso fazer? Eu vivo uma religiãozinha baixa, miserável, uma vida medíocre, sem fé, sem esperança. É assim que eu estou vivendo. O fato, meus irmãos, é que a gente precisa entender algumas coisas aqui, e eu quero concluir selando esses 3 pontos, dizendo o seguinte: a parábola das 10 virgens nos apresenta 3 grandes verdades. Primeira verdade: Cristo voltará. Essa é a primeira verdade. A igreja deve viver na expectativa da volta de Jesus. Entendeu? Essa é a primeira grande verdade. Ele voltará. Segunda verdade, meus irmãos: nem toda profissão de fé é verdadeira, ou seja, a aparência religiosa não substitui fé verdadeira na pessoa de Jesus. Não substitui. Terceira verdade: é necessário perseverar, meus irmãos, e vigiar até o fim. Aqueles que pertencem a Cristo serão preservados por sua graça, demonstrando que essa realidade, perseverando na fé. Então, meus irmãos, a pergunta, mais uma vez, vou te perguntar, cheio de pergunta hoje, né? Mas a pergunta para o seu coração: você está preparado para Jesus? Você está preparado? Que bom que você está preparado. Que bom. Talvez alguém esteja na igreja há muitos anos, talvez conheça a Bíblia, conheça os catecismos, foi batizado, talvez participe da ceia, talvez exerça até algum ministério na igreja. Mas a pergunta continua sendo: você está preparado para encontrar com o noivo que é Jesus? A salvação, meus irmãos, não está em nossas lâmpadas.
não está em nossas lâmpadas, não está na nossa religiosidade, não está nas nossas boas obras. A salvação está no único que tem poder para dar isso para nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nossa única esperança está na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu queria que você levasse ao seu coração nessa noite essa palavra. Quando a porta se fechar, o que vai acontecer? Se você está na bênção, continue na bênção. Mas se você está com dificuldade, procure socorro nesta noite imediatamente. Porque Jesus pode voltar hoje, e se você estiver como as nécias, você não vai para o céu. Você vai para o lugar contrário ao céu. E quem afirma isso e diz isso não sou eu, mas é a palavra de Deus, pelo qual lemos e expressamos aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ajude. Deus te fortaleça como pai, como homem, como mulher, como servo do Senhor. Você que é jovem, né? Você possa hoje tomar uma atitude diferente. Eu conheço alguns jovens e adolescentes que falam assim: pastor, eu vou citar o exemplo da minha esposa, Cleonice, criada na igreja, cantava, fazia um monte de coisa, mas um dia Jesus tocou no coração dela e falou: não, a partir de hoje, eu quero ser crente no Senhor Jesus. E ela é crente no Senhor Jesus, graças ao toque do Espírito Santo na sua vida. É um exemplo dentro da minha casa. Talvez seja isso que você precisa nessa noite. Vamos ficar de pé. Bondade de Deus, vem cá, Léo, vamos cantar a bondade de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Os irmãos de cima aí também, em pé, meus irmãos, vamos ficar em pé. Não é só o povo de baixo, não. O povo de cima também.